Vamos dar início à nossa reunião. Atenção. Alô? Boa tarde a todas. Vamos dar início à nossa reunião. Reunião do mês de outubro, que tem como anfitriãs a Ivelise, que está presente, a Vera Moraes não veio porque adoeceu, e a Regina Fiuza substituindo-a agora. Convido para a mesa a Esther, também substituta, porque a Eliana adoeceu. Essa mulher não precisa das vitaminas. Porque está tudo adoecendo. Está todo mundo precisando de banho de mar. Convido o palestrante de hoje, o professor José Linhares, Linhares Filho, príncipe dos poetas cearenses. Muito bem. Antes de começarmos a reunião, gostaria de falar para as sócias da SAL que estamos elaborando o nosso Natal e devemos fazer nosso pagamento no começo de novembro para fecharmos o salão e garantirmos para nós esse salão que é muito bonito lá onde nós comemoramos, viu? Nosso Natal, né? O nosso Natal. Composta a mesa, eu passo a palavra à Regina Fiuza. Gente, a Vera infelizmente ficou doente, estava com febre. Na hora que ela me telefonou, no começo da tarde, ela pediu por tudo para eu vir para a mesa substituir, apresentar o Linhares, porque ela começou com alergia, mas estava com dor de garganta e com febre. Aí não dava para ela vir de jeito nenhum. Aí eu vou fazer uma apresentação do professor Linhares, mas eu acho que todo mundo aqui já conhece. Ele é o príncipe dos poetas e é acadêmico da Academia Cearense de Letras. Um minuto. Linhares Filho, poeta e ensaísta, crítico, foi professor titular de literatura portuguesa na Universidade Federal do Ceará, em cujo mestrado de letras foi coordenador e lecionou as literaturas portuguesa e brasileira. Foi pesquisador na Universidade Clássica de Lisboa, professor visitante nas universidades de Colônia e técnica de Aachen, Alemanha. Mestre e doutor em letras pela UFRJ, membro da Academia Cearense de Letras e Academia de Letras e Arte do Nordeste, Prêmio Estado do Ceará de Ensaio e Poesia, colaborador de várias revistas nacionais e internacionais, detentor do Diploma de Mérito Cultural, concedido pela Academia Brasileira de Filologia do Rio de Janeiro, presidente de honra da Academia Lavrense de Letras, comendador da Ordem do Mérito Cultural Ideal Clube, professor emérito da UFC e príncipe dos poetas cearenses. Para mim é um prazer enorme apresentar o Linhares, porque ele foi meu professor de literatura portuguesa. Um excelente professor. Vou contar uma coisa bem rápida, só para vocês. Eu fui fazer mestrado na UFRJ e fui aluna de literatura portuguesa da dona Cleonice Berardinelli. Aí, numa prova que ela passou lá, sobre um escritor português, eu me lembro, Augusto Abelaira, né? Então, eu me saí muito bem da prova. Aí ela me chamou, quando viu minha prova, depois ela me chamou. Minha filha, você é da onde? Porque tinha gente de vários estados, né? Você é da onde? Eu disse, do Ceará. Você estudou aonde? Na Faculdade de Letras do Ceará.
você foi aluna de quem? Eu digo, Linhares Filho. Ah, logo vi. Esse é o professor Linhares. Excelente. Passa a palavra, então, para Evelise. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Sejam bem-vindas à conferência do professor Linhares. E, se me permitem, tem uma amiga da Inglaterra e eu gostaria de dizer, seja bem-vinda para ela, a nossa reunião. Cass, welcome to our meeting. All the best. Thank you for coming. Professor Linhares, por favor. Boa tarde a todos, todas. Eu quero dizer que é um grande prazer, uma grande honra para mim estar aqui a falar-lhes. É de grande importância, eu sei que há muito tempo, esta Associação das Amigas do Livro, com essa sua sigla SAL, que sugere a doçura e o sal que dão à literatura cearense. Composta de mulheres, eu devo muito respeito a vocês e admiração. Então, alguma má palavra, entre aspas, porque o assunto foi por muito tempo tabu, já peço desculpa por alguma má palavra. Mas agradeço muito o convite feito pela professora Vera, representando vocês. Quero dizer que a colega Vera sempre teve para mim um currículo invejável. Não está aqui por necessidade, por um caso de saúde, mas foi muito bem representada pela minha amiga Regina, que foi minha aluna, como ela diz, mas uma aluna mestra. E é uma quase colega da academia. Eu já disse a ela que ela tem que entrar algum dia para a nossa Academia Cearense de Letras. É isso que nós esperamos, viu, Regina? Bom, eu saúdo as participantes da mesa e vamos dar início a essa nossa conversa. Não gosto de falar de improviso, porque aqui e acolá falta uma palavra, aqui e acolá a memória falha, e ao fim e ao cabo, não sai tão perfeito o que se tem a dizer como o que se escreve, mas vamos conversar. Machado de Assis, o maior escritor brasileiro. Paralelo a ele, modernamente, Guimarães Rosa. Mas, desde muito cedo, como estava falando a algumas das participantes da associação, antes de aqui me sentar, desde cedo fui um leitor de Machado, começando por aqueles livrinhos, nossos clássicos, livrinhos, mas de grande importância, porque resumem muito dos autores que ali são representados. Mas sempre me diziam que o Machado é profundo, e eu queria ver a profundeza dele. Eu comecei vendo a linguagem e achava a linguagem muito simples, como realmente é a linguagem de Machado de Assis. Mas, por trás dessa linguagem, vai se descobrindo muita coisa profunda. Então, eu me dei a esse trabalho muito cedo, ainda como aluno, antes mesmo de ser aluno da Faculdade de Letras.
esse interesse recrudesceu quando fui aluno da Faculdade de Letras. E aí comecei a escrever, aí na faculdade, escrever sobre ele. E me lembro que a primeira página sobre ele escrita por mim foi para fazer parte de um concurso da ESSO Jornal de Letras, em que eu alcancei uma menção honrosa, estando lá como presidente do concurso, nada menos do que a Frane Coutinho, e que depois foi meu professor na Faculdade de Letras do Rio de Janeiro, e que é um dos maiores especialistas em Machado. E a quem eu apresentei os 2 trabalhos que depois enfechei aqui nesse livro, e ele me deu a nota máxima. Isso me deu sempre muito ânimo para continuar a pesquisar sobre Machado de Assis. Mas eu estava começando a dizer que o primeiro escrito de minha lavra sobre Machado foi esse com que eu concorri ao concurso ESSO Jornal de Letras, e que eu intitulei Linguagem e Filosofia de Machado de Assis, e com que eu recebi a menção honrosa. Aqui eu aludi. Como comecei a ler Machado utilizando processos? Os meus recursos não são os da psicologia, muito menos da psicanálise, porque não me interessa a biografia do autor, interessam-me as suas obras. Então os recursos são os da estilística, os da retórica, os da etimologia. São esses os recursos a que eu recorro para falar sobre Machado. Sobretudo a etimologia dos nomes próprios. Eu vim a descobrir que não é gratuita a escolha dos nomes das personagens pelo autor. Ao passo que outros autores, como por exemplo Moreira Campos, diziam que as suas personagens eram aleatórias, eram escolhidas aleatoriamente. Machado vê-se que as personagens não são escolhidas de modo aleatório. Elas são simbólicas e têm um sentido etimológico que é aproveitado no enredo, né? Eu, como fazia com os alunos, proporia à assistência um simples modo de investigar o autor. Sabe-se que Brás Cubas, ao descobrir ou ao pensar na infidelidade de Capitu, ou melhor, Bentinho, ao pensar na infidelidade de Capitu, tensionou suicidar-se e depois arrependeu-se e quis deixar a mulher. Então escreveu: não tornaria a contemplar o mar da glória. Se quiserem escrever alguns dados, como por exemplo este,
essa frase é interessante, porque eu voltarei a ela. Não tornaria a contemplar o mar da glória, nem a serra dos órgãos, nem a fortaleza de Santa Cruz e as outras. Eu vou repetir. Não tornaria a contemplar o mar da glória, nem a serra dos órgãos, nem a fortaleza de Santa Cruz e as outras. Eu dizia para os meus alunos, vejam essa frase, ela vai ser consumida pelo escritor, pelo leitor, de um modo real, objetivamente, mas por trás dela pode-se ver uma sugestão de sensação sensual. Então, peguemos essa frase para vermos que como está aí sugerido em todas as obras em que há isso que eu chamo de latência sensual consciente, ocorre o que pode se verificar por trás dessa frase. Então, verifiquemos que há uma figura chamada silepse de retórica. Não é a silepse gramatical, a silepse de sintaxe, de gênero, número e pessoa. Não é essa silepse. Trata-se da silepse de retórica, que consiste no emprego de uma palavra no sentido próprio e no figurado ao mesmo tempo. Só que o sentido figurado desta frase e de outros aspectos da obra de Machado, o sentido figurado aí é específico, tem um sentido sensual. Então vejamos que a obra dele, naquelas obras em que, naqueles escritos em que há latência sensual consciente, porque ele foi capcioso. Em nem tudo que ele escreveu havia latência sensual consciente. Contos, por exemplo, como Missa do Galo e O Alienista, você não encontra nada de latência sensual. Isso para mostrar a vocês que a coisa não parte de mim, parte é dele. Você não vai encontrar nada de sensualidade em certos contos como esses dois que eu agora citei. A Missa do Galo, que é o maior, talvez o maior conto de Machado de Assis. Não há latência sensual consciente, apesar de ser o maior escrito dele em contos. E um detalhe, Machado de Assis não foi o maior no romance. Maior ele foi no conto. É no conto que ele é exportável. É no conto que ele é comparável a outros contistas estrangeiros. Então, haveria uma superabundância de silepses de retórica nos escritos em que há latência sensual consciente. Então é isso. Verifiquem essa frase que eu acabei de falar dele e como uma espécie de exemplo do que eu faço, do que eu fiz com o resto dos escritos em que há latência sensual consciente. Não tornaria a contemplar o mar da glória. O mar em Machado de Assis, especificamente no livro Dom Casmurro, traz um conglomerado de uma semântica marítima com um apelo à intimidade sexual da mulher.
o mar, no Dom Casmurro, significa a intimidade sexual de Capitu. E toda a semântica marítima do livro parte daqueles olhos de ressaca. O que são olhos de ressaca em Capitu? Olhos chamativos, olhos sedutores, olhos que puxam para dentro de si. É como se os olhos de Capitu fossem como que a porta da sexualidade feminina dela. Então, o mar, no Dom Casmurro, já lhes disse, significa essa intimidade da mulher. O mar da glória. E glória é um acidente geográfico do Rio de Janeiro. E como se chamava a mãe de Bentinho? Glória. Né? Então, eram glória a Capitu, pelo seu sexo, e era glória à mãe. Então, a maternidade e a função sexual da mulher se comparam e são glória. Ao passo que são glória, são também traição. Foi o que Capitu foi para Bentinho. Glória e traição. É esse o sentido do livro Dom Casmurro para o Bentinho. Uma coisa muito interessante na etimologia dos nomes próprios é o significado do nome Escobar. Né? Como se chamava o menino filho de suposto filho de Escobar? Ezequiel. Escobar era Ezequiel também. E há uma ligação dessa problemática com a profecia de Ezequiel. Vejam o capítulo 1 na Bíblia da profecia de Ezequiel. Deus, às margens do rio Cobar, apresentou a sua mensagem para que o profeta levasse ao povo. Então, vejamos, o nome Escobar não deve ser visto como uma etimologia qualquer, mas com a divisão Escobar. É como se ele fosse um rio que corresse para o mar de Capitu. Foi o rio, como se fosse o rio Cobar, que correu para a intimidade sexual de Capitu. Isso na visão do Bentinho, né? A minha leitura é a leitura que o Bentinho supostamente fez no seu ciúme, ou doentio, que todo mundo aponta, os críticos apontam um ciúme doentio em Bentinho. Né? Então, isso foi o que me moveu muito para confirmar a traição de Capitu, através do menino que se chamava Ezequiel Escobar, por causa da grande amizade que Bentinho tinha ao seu amigo. Mas uma coisa muito interessante é que Deus chamava o profeta Ezequiel de filho do homem. E o José Dias, capcioso, maldoso, como é que se aventurava a chamar o menino? Filho do homem para aqui, filho do homem para acolá. E isso
tocava nos brilhos de Capitu. Falei, por que é que você chama o menino dessa maneira? Mostrando assim que se traía, porque filho do homem podia ser, não o que apelava para o modo como Deus chamava o profeta, mas o do combolso. Então é muito interessante essa passagem das minhas descobertas em Machado. Eu não posso, dentro de meia hora, ou 20 minutos, ou meia hora mesmo, uma pessoa dentre vocês me disse, meia hora de palestra. Outra disse, não, 20 minutos. Então, é impossível resumir. Foi você, né? É impossível resumir esse livro de uma certa profundeza em 20 minutos. Então, eu vou captar só dele algumas coisas. E se vocês quiserem aprofundar a leitura, o livro está ali para ser adquirido. O que lhes direi agora das memórias póstumas de Brás Cubas? O Brás Cubas mostra-se como uma pessoa impressionada com o modo de ser masculino dele. Impressionava-se com o fato de as partes parassexuais suas serem semelhantes às da mulher. Então quis inventar algo que desse uma solução à angústia que ele achava que era a angústia humana. E a crítica nunca se perguntou onde Brás Cubas queria colocar o seu emplasto. Onde Brás Cubas queria colocar o seu emplasto? Lógico que, humoristicamente, ridiculamente, nas partes parassexuais. E ele disse que morreu de pneumonia, né? Enquanto estava tentando descobrir o seu invento, que iria tirar a angústia humana, recebeu de chofre um golpe de ar. E não se tratou, morreu de pneumonia. Que golpe de ar vocês acham que era esse? Ventosidades. Ventosidades. Olha que descoberta eu fiz. Então, o motivo da doença de Brás Cubas está aí. O motivo que lhe deu uma pneumonia foram as suas ventosidades enquanto ele procurava descobrir um emplasto para se livrar da angústia humana. Então, eu acho que essas duas descobertas aí, apresentadas a vocês, são o que de mais importante vocês encontrarão aqui nesse livro. Há outras e outras e outras. Como, por exemplo, o caso da etimologia do nome Eugênia, que é bem nascida. E quem era Eugênia? Eugênia era coxa.
Então não podia ser bem nascida. Aliás, bem gerada, está no mesmo, mas bem gerada é o que o dicionário diz. Eu não posso me separar de vários dicionários de nomes próprios, como este aqui. Quem quiser saber o significado do seu nome, está aqui. Depois eu posso emprestar. Olha lá, ele tem volta. O significado do nome de vocês está aqui. Então, coisas desse tipo. Então, o Brás Cubas não pôde se casar com Marcela, nem com Eugênia, porque são mostradas por vários motivos que eu aponto como hermafroditas. Certo? Então vocês dizem, hermafroditismo não existe, é muito incomum. Mas há o caso, assim como há o caso da teoria, da tese no naturalismo, há a teoria do mesmo Zola da hipótese. Assim como a ciência, a arte vem depois da ciência, na teoria da tese de Zola, o mesmo Zola também fala de uma teoria da hipótese, em que a arte vai na frente da ciência. Então, algumas confabulações, alguns pensamentos da arte vão na frente da ciência, como esse do suposto caso do hermafroditismo dessas personagens, como você vai encontrar em personagens de Eça de Queiroz. E agora aproveito a oportunidade para lhes dizer que Eça de Queiroz foi pioneiro na frente de Machado de Assis, na latência sensual consciente de 3 contos: Singularidades de uma Rapariga Loura, Um Poeta Lírico e José Matias. E as personagens Luísa, não a Luísa do Primo Basílio, a Luísa das Singularidades de uma Rapariga Loura, e Elisa são também hermafroditas. Então, o conto Singularidade de uma Rapariga Loura é de 1874, anterior ao tempo em que Machado começou a soltar o demônio, que foi em 1880, nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicadas em 81. Essa foi anterior. E quem antes de essa, mesmo antes de essa, usou de algo cifrado, sensualmente falando? Lá no medievalismo, Pero Meogo, o autor de canticas de amigo no medievalismo, Pero Meogo. Depois, Eça de Queiroz, nesses contos seus. Mas Machado de Assis foi quem, em extensão e profundidade, utilizou isso que eu chamo de latência sensual consciente. É isso que eu queria dizer a vocês, essas pequenas descobertas que eu fiz. O resto vocês vão encontrar no livro. Mas não queria deixar vocês sem uma eloquência
poética. E essa vai terminando a minha fala nesse poema que eu fiz a Machado de Assis, publicado no seu Sesc Centenário pela Revista da Academia Brasileira de Letras. Então vai aqui, terminando a minha palestra, o poema para vocês. Eu, naquele tempo, coloquei a Machado de Assis, Sesc Centenário. Depois mudei para o título para a Machado de Assis, Morto Vivo. De que maneira a fundo iremos conhecer-te, se muita vez estás noutro lugar, mil cabriolas a dar, com a manipulação frequente de um falar e dois entenderes? O que propões, porém, vamos tateando, e o teu pungente riso saboreando. Algo fica, afinal, das tuas reticências, mesmo sem se atingir total a tua essência, e não obstante a previsão de Cubas, também nas duas tais colunas da opinião. Não só numa terceira, a dos agudos. E assim, o teu discurso não é vão. De além dos vermes que roeram as tuas frias carnes, sem deixar boca para rir, nem olhos para chorar, escuta-me com a alma que restou do teu grande naufrágio, longe do feroz ágio e do pedágio. Aqui estou para dizer-te o quanto ainda te ouvimos, lemos e te amamos. Ensinaste-nos que há sempre uma gota da baba de Caim, tanto a vontade como a ação umedecendo de indivíduos, de classes ou de tribos, que por batatas uns aos outros se consomem. Quantos, qual tu sem Deus, acham que a morte é o fim? Joaquim Maria, as tuas esquivanças, silêncios e trejeitos e artimanhas deram-nos luz para a experiência do homem. E quanto a nado, mar, navegação, embora cada um de nós manobre bem a seu modo o timão, para o leitor abriste uma escola de Sagres, onde muito se pode observar, dos olhos de ressaca em tua Capitu, até os confins da Europa no seu corpo, que por Bentinho, enfim, é rejeitado. Fizeste de Escobar o próprio rio Cobar, para em Ezequiel, homônimo do bíblico, denunciar-se por fumos todo um fogo, a culpa intencional da sedução de um mar. E fizeste surgir a dúvida no ar. Ora com humor, ora com ironia, contra Leibniz puseste Schopenhauer. O vulnerável mestre apanhas
com mão fria, de neto e externo, filtraste a sátira menipeia, em Quincas Borba renovaste o Pangloss do Candide de Voltaire. Sobressai-te um vigor, a sensual latência, quase sempre consciente e deletéria, qual sangue a latejar por dentro de uma artéria, evidenciando aqui, ali, insinuando, soubeste registrar o desconforto, o descontentamento e a frustração da nossa humana condição, desde o emplasto de Brás Cubas à solda da opinião. Você vai ao dicionário e o dicionário registra. Para emplasto, o sentido figurado é remendo, conserto mal feito. O que substituiu o emplasto foi a opinião pública. E aqui ficamos tristes e inquietos com as 1000 formas de ser da humana dor. Muito amor ainda falta e pão, faltam mais tetos, a paz pública falta e a paz interior. Sentimos-nos pequenos e incompletos. Da glória arrebatou-se-nos a palma. Hoje, além de buraco haver na alma, ele não gostava de buraco, né? Que no teu tempo, e já bem antes se feria, há buracos no asfalto e em nossa economia, várias lesões em corpos pelo césio, e há buracos até na camada de ozônio que protege do sol a pobre terra. Aqui a nossa ambição tanto se aferra. E a interjeição de dor em muitos deste agora, centílobres, lampiões a gás na rua, alcaides, ai, ai, enfatizou-se tanto que eles a sua dor gritam em AIDS. Mas resta uma esperança, a de que um dia, segundo está em Dante e em Bento Santiago, nós nos encontraremos renovados, tais como as plantas novas, além da lágrima e do riso, além de qualquer jogo ou quaisquer provas. Estou já acabando. Se o mundo mostra sempre negativo, passas de vivo morto a morto vivo. É estrávico, mas és eterno na arte. Por isso estou aqui para saudar-te. Das nuvens não cairás, nem de um terceiro andar. Sei que Oblivion jamais te pode apiar. O ouvido esquecerá quem o lembrou tão bem. Obrigado. E de Saturno não te atingirá o desdém. Habitas aureolado símbolo, meu bruxo. Por tudo que tu foste e és, te amamos. De louro te ofertamos novos ramos. Pela meia palavra, a sugestão, a agudeza do olhar, as linhas do debuxo, a tradução da alma e o bom uso do não. Até o dia final da grande muda, a dor dos que ainda ficam te saúda. Obrigado. O professor Linhares, é o seguinte,
Você também, você falou nos nomes, né, que eram bem pensados e tinham a ver com Bento Santiago. Você pode explicar? O Bento Santiago, ele não está ouvindo, tá? Bento Santiago, o nome Bento Santiago lembra o Iago de Shakespeare. É o Iago. Iago o que foi? Acusador. Assim como o Bentinho foi também acusador. Só que um acusador Bento e Santo, porque é Bento Santo Tiago. Tá certo? Eu falei isso porque eu tenho um trabalho sobre Bentinho, Dom Casmurro, Bentinho, o herói trágico, e tem tudo a ver, todos os nomes, todos os títulos de alguns capítulos do Machado, de Dom Casmurro, são ligados às obras de Shakespeare, né, e à tragédia. Tem muita tragédia como se diz, no livro e no Bentinho. Ele é o próprio herói trágico. Exatamente. Tem uma pergunta aqui. Difícil. Que tem tanto de psicanálise, não é? No que o professor falou. Oh, só tem. Prato cheio. Você está me escutando? Estou. Você afirmou que Machado de Assis era melhor, maior no conto do que no romance. Eu sei que ele era fã do José de Alencar. Eles eram amigos, ele era admirador, eu li muita coisa sobre as observações elogiosas que Machado de Assis fez dos romances do José de Alencar. Eu lhe pergunto, você é um crítico literário. Qual é o autor melhor no romance que você acha? José de Alencar ou Machado de Assis? Machado de Assis. Sem desfazer o grande José de Alencar. Eu acho que o Alencar, o mérito dele é ter sido o primeiro romance do Brasil. Mas a fase da indianista é muito chata para os. Ela é chata. E ele é muito prolixo também. Ele é meu patrono na academia. Mas eu li algumas poesias de José de Alencar, muito fracas. Mas Machado de Assis também, as poesias dele não são tão boas. Primeiramente, temos que ver a estética de um e de outro, né? O José de Alencar, temos que ver a estética de um e de outro. O José de Alencar foi o maior no romantismo, né? O Machado, o maior no realismo, mas não foi só realista. Ele foi, a meu ver, um naturalista e um neossimbolista. Tá certo? Alguns o veem como romântico em alguns textos, né? Mas o Machado é inclassificável, né? É inclassificável. O Zé de Alencar tem os seus méritos, né? Tem os seus méritos como criador do romance brasileiro. Muito meritório. Iracema é um poema em prosa. Iracema é um poema em prosa. Admirável. Tem sua beleza, claro, mas Há os autores chamados quantitativos e os qualitativos, né? O Essa, por exemplo, foi também, como José de Alencar, quantitativo, né? Tudo o que ia dizer, não conseguia dizer em poucas palavras, né? Machado, pelo contrário, resumia a coisa, né? eu acho que o grande mistério dessa traição do Casmurro foi uma das coisas mais importantes da literatura do Machado de Assis.
E ainda hoje escola. Certo. Parabéns. Professor, eu tenho uma pergunta. Uma pergunta de quem está muito distante do senhor. Me colocando como uma leitora, como apenas uma leitora. O que é que apenas uma leitora, que não é capaz de todas essas descobertas que o senhor fez, que ela fez, né, a semelhança dele com o Shakespeare, dos personagens e tudo, pode aproveitar do Machado e sentir o Machado como genial? Genial. Se eu não sou capaz de fazer essas descobertas que foram feitas, entendeu? Sou apenas uma leitora, né? Não precisa fazer essas descobertas que eu fiz. Já estou satisfeita. Já estou muito satisfeita. Pode fazer o seu mestrado sem fazer descoberta desse tipo. Estou muito Não, satisfeita. obrigado. Tá certo? Porque dá para perceber que é um escritor genial, né? Na trama que ele cria, por exemplo, a trama de Capitu, se fala em Capitu até hoje, por conta do que ele montou naquele romance, da trama que ele criou. E ele deixou a incógnita que até hoje se discute isso. Até hoje qualquer pessoa que leia, Dom Casmurro, fica angustiado no final, porque quer saber, quer tomar uma posição. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Então eu acho que ele foi incrível. Ele colocou o nome dele no romance para o mundo, a vida toda. Porque em qualquer lugar se questiona isso. Se quer fazer essa descoberta, essa é uma descoberta difícil de ser feita, né? Muito difícil. Vou lhe falar. Eis a questão. Isso de se descobrir se Capitu foi ou não infiel é uma coisa de só menos importância. Também não interessa. Pelo contrário, o romance foi feito para ser dúvida. Ele foi feito para acionar a dúvida do leitor. Então não há como descobrir isso. Agora, as razões apresentadas pelo Bentinho têm que ser acatadas. Está entendendo? São razões dele. E, digamos, as minhas descobertas são no sentido de salientá-las. Está entendendo? Mas não interessa dizer se Capitu foi ou não infiel. Não é trabalho da crítica, nem de leitor nenhum, porque ele quis realmente trazer o tema da dúvida para o seu romance. É isso. Obrigada. Eu queria só, eu estou aqui à disposição de vocês, mas eu queria só também falar de dois autores posteriores a Machado, na poesia, por exemplo. Eu queria dizer a vocês que Manuel Bandeira, no livro dele, no poema Água Forte, queria que vocês anotassem, trata de uma descrição velada de um órgão genital feminino em estado de menstruação. Queria que vocês conferissem isso. E isso é descoberto por Ledo Ivo, meu amigo Ledo Ivo, no livro dele chamado Poesia Observada. Ledo Ivo, no livro dele chamado Poesia Observada, descobre que esse poema de Manuel Bandeira, Água Viva, Água Forte, é a descrição
de um órgão sexual feminino em estado de menstruação. Veja só. Outra descoberta que ninguém fez e que eu fiz foi no único poema de Carlos Drummond de Andrade em que há latência sensual consciente. Porque no livro dele, Amor Natural, não tem nada de latência sensual consciente. É um livro pornográfico, é um livro que fala diretamente da sensualidade ou da sexualidade. O poema não é deste livro, é do livro Amar se Aprende Amando. Então, no livro Amar se Aprende Amando, de Carlos Drummond de Andrade, você vai encontrar sugestões sensuais, de latência sensual, no poema chamado, tome nota, Lira do Amor Romântico. Lira do Amor Romântico. Ou a Eterna Repetição. Lira do Amor Romântico ou a Eterna Repetição. Ali, por exemplo, aparece um limão que é símbolo da glande. A água é símbolo das reações psicofísicas da mulher, e por aí vai. Então, esse poema não pode ser lido de outra maneira, senão vendo as sugestões sensuais que ele traz, de latência sensual consciente. A única coisa que o Carlos Drummond de Andrade escreveu que traz latência sensual consciente. Alguém quer mais fazer alguma pergunta, por favor? Minha tia, é que você só analisa olhos. Não estou perguntando. Deixa eu ver se sou. Não, analisei também Clarice Lispector. No livro dela, o livro dela é extraordinário. Clarice. A memória está me falhando. Não, eu acho que você pelo menos se interessou. Aprendendo Olha, eu vou dizer uma poesia minha que eu já disse muitas vezes, sei de cor. Acho que os 2 ou 3 poemas que eu sei. E, na verdade, eu agora mesmo descobri que tem latência sensual consciente. E eu nem sabia disso, porque eu sou uma bióloga. Entre águas, sorvendo o sal dos mares, hei de tornar-me concha e guardar-te em mim. Tu, molusco viscoso, com cheiro de mato terrestre, serás meu guia na minha longa viagem. Hei de navegar manso, veloz, mergulhar em fossas abissais, estranhos locais onde só tua luz penetra, e depois encalhar exangue morta numa praia qualquer. Entre mares, concha, hei de me tornar tua morada. Você sabe que eu admiro muito a sua poesia erótica. E quem sabe se algum dia eu não vou me adentrar nos seus poemas e descobrir latência sensual consciente. Como aí nesse poema aí. Belíssimo. Belíssimo, velho. Admiro muito a sua poesia. É canção. Muito obrigada. É um pouco. Vai ficar registrado aqui. Testemunhado pela Associação das Amigas do Rio.
Antes de agradecer aqui a sua brilhante palestra, embora você não queira dizer que é palestra, mas foi, eu queria dizer que o Arthur Eduardo Benevides tinha um ensaio, Erotismo em Machado de Assis. Então é um assunto que já foi bastante ventilado. As psicanalistas que digam. Então, aliás, eu estou aqui em nome da Vera e da Evelise, agradecendo a sua presença, a sua bela palestra. E muitíssimo obrigada e seja bem-vindo sempre na Sociedade Amigas do Livro. Sim. Também agradeço ao professor Linhares. Você é o príncipe. Também estou fazendo agradecimento ao professor Linhares Filho, o príncipe dos poetas, que nos brindou com essa palestra maravilhosa. Estamos felizes e agradecidos. E convido a todos, encerrando a reunião, para o nosso jantar, que já está sendo servido. Vamos lá. Fazer uma descoberta. Você vai Se inscreva no canal da Sal no YouTube.